É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 6 horas e 32 minutos, manhã do dia 29 de dezembro de 2025. Estamos na última segunda-feira do ano de 2025. A última semana do ano, para ser mais preciso. E como é que você está? Como é que foi o ano de 2025? Foi bênção? Foi um ano de aprendizado? Como é que foi? Então nós vamos falar com esse Deus glorioso e logo em seguida iniciar o nosso devocional de todos os dias. Amém, queridos? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelas bênçãos e proteção. Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco em suas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, e a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Coloco a todos em tuas mãos como criatura, nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, espírito de desânimo, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo, ó Deus, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E hoje eu quero falar com vocês um texto bem interessante, que está ali no livro de Juízes, capítulo 3, do versículo 12 ao 30, que fala sobre a justiça de Deus e o exemplo do juiz Eude. Então hoje nós vamos refletir sobre um personagem fascinante, né, da história bíblica, que foi o juiz Eude. Quer dizer para você que o livro de Juízes, ali nós encontramos esse relato, que não apenas representa ou apresenta a história do juiz Eude, mas também revela como Deus opera através de líderes imperfeitos para trazer justiça e libertação ao seu povo. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer. E assim era o juiz Eude. No período dos juízes, Israel estava em um ciclo contínuo de desobediência. Essa desobediência trazia opressão e Deus dava libertação. Então o povo de Israel havia se afastado de Deus, e como resultado desse afastamento, ele naquele momento foi oprimido por Eglon, que era o rei dos Moabitas. Então esse contexto nos ajuda a entender a necessidade de um libertador. Então Eude agora ele surge num cenário como um instrumento de Deus, como todos nós somos instrumentos de Deus em algum momento na vida de alguém. Às vezes nós achamos que não temos propósito, não temos um objetivo nessa vida, mas todos nós temos um chamado específico, claro. Ou tem pessoas que têm outros chamados em conjunto, mas todos nós temos um plano nas mãos de Deus, porque nós somos um projeto de Deus neste mundo. Você é um projeto de Deus. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito. Se nesta manhã você acordou com vida, é porque Deus tem um propósito para você nesse dia. Senão Deus não deixaria você vivo. Então cada manhã que nós acordamos é porque nós temos parte do projeto de Deus em nossas vidas para executar. Quando acabou o tempo, Deus chama os seus. Então Eude ele surge nesse cenário porque ele tinha um projeto de Deus. Deus tinha um projeto para ele. Então ele surge nesse momento como um instrumento de Deus, exatamente naquele cenário ali em que os moabitas estavam afligindo o povo de Deus através do rei Eglon.
Quero mandar um abraço, pastor Marcos. Deus abençoe, pastorzão, e derrame bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. E as características de Eude nós vamos encontrar no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte, o texto que eu quero ler para você aqui agora. Juízes 3,15, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Deixa eu falar para vocês sobre o canhoto naquela época. Ele não era muito valorizado, tá, pessoal? Ele, socialmente, o destro era mais valorizado. Mas o canhoto causava um certo desconforto no combate, né? Ao mesmo tempo que ele poderia ser desvalorizado, ele era uma joia preciosa, porque o inimigo usava a espada na mão direita para combater o outro que também estava com a espada na mão direita, porque os movimentos sincronizavam. Mas quando um destro encarava alguém canhoto, ele ficava meio desconfortável, porque é do mesmo lado dele, não é corpo cruzado. Então, no conflito, causa um certo desconforto do mesmo lado, tanto para o canhoto como para o destro. Então Eude era descrito aqui como um homem destro, mas também é notável por ser canhoto. Então essa característica de ser canhoto não é apenas uma curiosidade, mas é um símbolo da maneira de como Deus escolhe usar o que é considerado frágil ou improvável para realizar seus projetos. Assim como escolheu Davi, era improvável que um jovem derrotasse Golias, que era um gigante que estava do lado dos filisteus, que desafiou todo o exército de Saul, todo o exército de Israel. De repente vem um jovem que não era nem um soldado do exército de Israel, um jovem que tomava conta apenas de ovelhas no deserto, pega 4 pedras ali do ribeiro, e com uma derrota o gigante. Então Deus usa as coisas improváveis para concluir os projetos, para dar início ao grande projeto. Então, aqui é um símbolo como Deus usa pessoas improváveis. Então Deus não escolhe Eude por sua habilidade militar, mas por sua disposição e fé. Então isso nos ensina que Deus pode usar cada um de nós, independentemente das nossas fraquezas. Entendeu? Assim como usou Davi. Não usou Davi porque ele era um soldado militar, mas por causa da sua disposição e fé. Aí Deus tem um plano para a libertação de Israel. No capítulo 3 de Juízes, do versículo 16 ao 22, ali tem um projeto de Deus para a libertação de Israel. Então Eude, armado com uma adaga de 12 gumes, ou seja, cortava dos dois lados, se apresenta ao rei Eglon sob o pretexto de oferecer um tributo. Então a sagacidade e a ousadia de Eude são impressionantes aqui. Ele usa a sua habilidade de disfarçar suas intenções para alcançar o objetivo maior. Qual era o objetivo dele? Libertar o povo de Deus. Então essa parte da história nos mostra como a astúcia e a estratégia, isso quando são alinhados com a vontade de Deus, podem ser poderosas. A Bíblia diz para nós sermos astutos como uma serpente, prudente ou simples como uma pomba. Então Eude aqui, ele usou essa astúcia dele e estratégia. Ele foi astuto, ele maquinou, ele pensou, ele planejou, sabe? Agora, com certeza, alinhado com Deus. Aí, no versículos 23 ao 30, vem a libertação de Israel. Como é que aconteceu? Após Juízes 3, 23 ao 30, né? Após Eglon receber Eude, aquela coisa toda,
Eude assassina Eglon, o rei dos Moabitas. Então ele assassinou e rapidamente ele foge e reúne os israelitas, levando eles a uma batalha, levando eles à vitória sobre os Moabitas. A Bíblia nos diz que essa vitória resultou em 80 anos de paz. Então isso nos ensina que a obediência a Deus e a coragem de agir sob a direção de Deus pode nos levar à verdadeira libertação e a uma paz duradoura. A paz que Eude levou sobre Israel foi o período do reinado de Saul e Davi. 80 anos de paz, porque Deus levantou alguém com coragem e fé para matar aquele que estava liderando um exército opressor contra Israel. Então, como é que nós conseguimos colocar isso na prática, no dia a dia? Primeiro ponto é que Deus pode usar você. Assim como um Eude foi escolhido por Deus, nós também somos chamados a sermos instrumentos da sua justiça. Deus não se importa com as nossas limitações. Ele se importa com a nossa disposição. Ele se importa com a nossa fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras ela é morta. Então, pergunte a si mesmo: estou pronto para ser usado por Deus? Estou disposto a agir, mesmo que isso exija coragem e ousadia? Segundo ponto de aplicação prática é a importância da oração e da preparação. Eude não se apresentou para libertar Israel sem preparação. Ele teve que planejar e agir com sabedoria. Então, da mesma forma, nós devemos orar, ler a palavra de Deus e nos preparar para situações difíceis que enfrentaremos. Então a oração é essencial para discernir a vontade de Deus e para receber a força que precisamos. E na palavra de Deus nós encontramos Deus falando, nós encontramos a vontade de Deus escritas e os planos de Deus. Então, oração e leitura da palavra é fundamental para a nossa vida. Terceiro ponto é a justiça de Deus agindo em nossas vidas. O relato de Eude nos lembra que a verdadeira justiça vem de Deus. Então, quando nos sentimos oprimidos ou injustiçados, precisamos lembrar que Deus está ciente da nossa situação. Ele é o justo juiz que luta nossas batalhas. Então nós devemos confiar nele e buscar a sua justiça em nossas vidas. Sempre confiar nele. E quarto e último ponto é a comunidade e a libertação. Eude não lutou sozinho. Não lute sozinho. Eude reuniu o povo de Israel. Isso nos ensina sobre a importância da comunidade na luta contra a opressão e a injustiça. Contra a família ao lado, ali contigo. E por que não dizer, como igreja, devemos nos unir para apoiar aqueles que precisam de libertação e ajuda? Então cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um ambiente mais justo e amoroso. Teu bairro, tua cidade, teu estado, teu país. Ok? Tirar da opressão, livrar o povo do mal. Então, eu quero concluir aqui dizendo para você que está me ouvindo que esse nosso Deus que é poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele pode usar qualquer um de nós para realizar seus planos. Lembre-se, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer, onde Ele quiser. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus justo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um dia, a última semana do ano de 2025, uma semana alegre,
abençoada e próspera em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que